Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, no arranha-céu de vidro e aço, vivia Ricardo Langston, um homem cujo nome abalou os mercados financeiros. Por 2 décadas, ele governou Wall Street com uma intuição quase sobrenatural. Seus investimentos ousados o impulsionaram ao topo. Ele possuía prédios inteiros em Dubai, ações em laboratórios farmacêuticos e iates no Mediterrâneo. Jornalistas o apelidaram de o arquiteto invisível do capital. E, no entanto, por trás das paredes imaculadas de sua cobertura, situada no 89º andar do Torre Langston, o homem vivia em reclusão. A riqueza já não brilhava em seus olhos. A ambição já não habitava seus gestos. Pois naquela fortaleza suspensa no céu, uma tragédia silenciosa se instalara. Clara, sua única filha, de apenas 9 anos, não andava mais. 1 ano antes, uma viagem de carro aleatória, um motorista distraído, e sua vida virou de cabeça para baixo. A coluna de Clara foi quebrada. Os médicos sussurraram as palavras que todo pai teme. Ela provavelmente nunca mais vai andar. Desde aquele dia, Richard era uma sombra do que era antes. Transformará sua dor em missão, rejeitando a ideia de um destino selado. Trouxera os melhores cirurgiões de Boston, depois os de Genebra, Tóquio e Tel Aviv. Financiara centros de pesquisa especializados, lançar ensaios clínicos e comprará patentes para terapias experimentais. Todos os dias assinava cheques de 7 dígitos na esperança de ver sua filha se reerguer. Mas nada funcionou. E Clara, antes animada, travessa e tagarela o suficiente para exaurir seus professores, agora era um sussurro em uma cadeira de rodas de couro branco. Seus longos cabelos castanhos caíam sobre os ombros, e seus olhos, aqueles olhos claros que antes brilhavam como uma manhã de verão, estavam opacos. Ela passava os dias de frente para as enormes janelas salientes do apartamento, observando a cidade lá embaixo, como se observasse um mundo do qual fora excluída. Às vezes Richard a encontrava ali silenciosa, com os dedos na janela, seguindo o voo de um pássaro ou as luzes de um helicóptero no céu. Ele então se aproximava e colocava a mão em seu ombro. "Você quer alguma coisa, querida?" Ela raramente respondia. Ou simplesmente, "Nada, pai. Só estou olhando para o que não consigo mais alcançar." Cada palavra que ela dizia era como uma lâmina fria perfurando seu coração. E Richard, acostumado a lidar com as crises poderosas e dominantes do mercado de ações, sentia-se impotente diante da angústia silenciosa de seu próprio filho. Neste palácio suspenso ele tinha tudo: mármore de Carrara, pinturas originais de Basquiat, sistemas de automação residencial de última geração. Mas faltava o essencial: a alegria do riso, a música dos passos de uma criança correndo pelo corredor. Foi nesse vazio, nesse abismo, que um dia, o inesperado atingiu sua vida. Numa noite de inverno, a neve caía lentamente sobre Manhattan, abafando o som das buzinas e cobrindo as calçadas com um manto pálido. O vento fustigava os rostos, os transeuntes caminhavam rapidamente, de golas levantadas, fugindo do frio como um inimigo invisível. Em frente à Torre Langston, um balé de carros de luxo, motoristas inuvados e flechas de celulares revestiram a fachada gelada com um verniz mundano. Ricardo Langston, com um longo casaco preto, emergia do saguão de mármore polido. 2 guarda-costas o escoltavam. Sua limusine o aguardava, com o motor ligado e a porta traseira já aberta. Ele caminhava com um andar mecânico, as feições contraídas. Um jantar diplomático na embaixada francesa, uma conferência sobre mercados emergentes. Mas sua mente estava em outro lugar, como sempre, com Clara. Foi então que a silhueta apareceu. Um homem, surgindo do nada, cortou a densa multidão como uma sombra que não pediu permissão para existir. Suas roupas estavam em farrapos. Seu casaco puído pendia sobre ele como um cobertor velho. Mas não foi isso que chamou a atenção. Foi os olhos dele, 2 flashes de um azul quase sobrenatural, claro como gelo, mas queimando com algo desconhecido. Aproximou-se de Richard lentamente, contrariando as convenções, a propriedade e a segurança. E falou com uma voz profunda, firme e vibrante, como se estivesse recitando uma lembrança. "E Sr. Langston, posso fazer sua filha andar novamente." O mundo pareceu parar. Os guardas imediatamente sacaram suas armas, tensos, prontos para neutralizar a ameaça. Mas Richard, surpreso por algo indefinível no tom do homem, levantou a mão. Ele o examinou mais atentamente. Aquele homem não era um mendigo comum. Havia algo antimundano nele, algo radicalmente atemporal. Seu rosto envelhecido trazia as marcas de uma vida difícil, mas seus gestos permaneciam estranhamente precisos, quase elegantes. Ele se mantinha ereto, apesar da miséria de sua aparência.
Como você conhece minha filha? Richard perguntou bruscamente na defensiva. O homem deu um sorriso fraco. Não parecia nem assustado nem impressionado. Colocou a mão no peito. A doença que o habita não é médica. Você examinou as máquinas, vasculhou as células e os nervos. Mas o que você chama de paralisia eu já vi, em outros lugares. É um silêncio antigo. Um esquecimento da alma. Dê-me 3 dias, e eu lhe devolverei a luz dela. Seguiu-se um longo silêncio. Os transeuntes lançavam olhares furtivos de curiosidade, mas ninguém ousava interromper a cena. Richard, embora um cético nato, sentiu uma perturbação sem precedentes. O homem falava com uma certeza quase sagrada, como se carregasse consigo uma fé ancestral, maior que a ciência, mais ampla que a medicina. Quem é você? Meu nome é Ezequiel Bon. Fui professor de antropologia em Yale. Agora, um homem que o mundo decidiu esquecer. As palavras caíram como pedras em um lago tranquilo. O nome não era desconhecido. Richard tinha uma lembrança vívida. Bom, sim, isso dizia alguma coisa. Um escândalo anos atrás. Um professor brilhante, especialista em civilizações pré-colombianas, medicina xamânica e ritos de passagem. Publicou obras controversas, falou sobre memória coletiva e os limites entre mente e corpo. Então, a queda. Uma auditoria, um desaparecimento de verbas do seu departamento. Um incêndio trágico. Sua esposa morreu nas chamas. E Ezequiel, acusado mas nunca condenado, havia desaparecido do mundo acadêmico. Um gênio destruído. E agora lá estava ele, coberto de foligem, com as mãos calejadas e o olhar penetrante, diante do homem mais poderoso de Nova York. Oferecendo-lhe algo que ninguém poderia comprar. Richard poderia ter rido. Chamado a polícia. Jogado um bilhete para ele desaparecer. Mas no fundo, ele sabia. Não era um golpe. Ele não era louco. Era alguém que sabia. E Clara não tinha mais tempo a perder. Contra todas as probabilidades, Richard colocou a mão no ombro de Ezequiel. Por um instante a dúvida o consumiu. Ele era um homem forjado pela razão, acostumado a controlar todas as variáveis. Mas diante daquele homem atemporal, diante daquela última esperança encarnada no olhar azul escuro, ele se permitiu uma rara ousadia, ele aceitou. Naquela noite, Clara foi gentilmente conduzida para fora do luxuoso apartamento, enrolada em um cobertor grosso. Os guarda-costas, perplexos, mas sem instruções, seguiram na distância enquanto o carro acelerava em direção ao Bronx. Chegaram em frente a uma casa velha e decrépita, escondida entre 2 prédios de tijolos vermelhos cobertos de pichações. O portão rangeu com a brisa fria, e o cheiro de terra úmida, grama seca e madeira queimada se espalhou pelo ar. Lá dentro, a escuridão reinava. Mas no centro da sala principal, um altar havia sido erguido. Estava carregado de símbolos antigos, artefatos cuidadosamente dispostos, penas de águia, pedras gravadas com desenhos incompreensíveis, ervas com fragrâncias pungentes e tigelas de cobre contendo cinzas brancas. Ezequiel colocou Clara sobre um tapete grosso com as mãos trêmulas mas confiantes. Inclinou-se em sua direção e com voz suave perguntou: "Feche os olhos, Clara. Não tenha medo." A menina obedeceu, fechando suas pálpebras como cortinas de um teatro secreto. Por 3 noites inteiras a casa ecoou com os cânticos de Ezequiel. Uma língua esquecida, algo entre a respiração e a melodia, que parecia tecer um elo entre o visível e o invisível. Às vezes sua voz falhava, outras vezes, elevava-se num crescendo hipnótico. Ele traçava símbolos enigmáticos em tábuas de madeira, que então queimava lentamente, deixando a fumaça subir como uma ponte para mundos antigos. Ele sussurrou segredos que nem mesmo os livros mais raros haviam registrado. A memória dos ancestrais, a cura da alma ligada à do corpo. O poder dos elementos e a força dos espíritos protetores. Richard, na penumbra, permaneceu por perto, mas sua mente racional se debateu com o que viu. Seria charlatanismo? Um ato de desespero? No entanto, cada respiração, cada gesto de Ezequiel parecia carregado de verdade. Então, na manhã do 4º dia, um tremor percorreu a sala. Clara moveu os dedos. Um movimento a princípio imperceptível, frágil como uma folha acariciada pelo vento. Depois outro. Richard, prendendo a respiração, ajoelhou-se ao lado dela. 2 semanas depois, para espanto de todos, Clara deu um passo. Um passo hesitante e vacilante, mas um passo. Depois outro. 1 mês depois ela estava correndo no jardim da cobertura do prédio onde moravam, com o cabelo esvoaçando atrás dela como uma bandeira de vitória. A mídia rapidamente se apropriou da ideia. Jornais falavam de uma cura espontânea, canais de notícias falavam de um milagre.
Especulou-se sobre uma terapia revolucionária, sobre tratamentos experimentais financiados pelo poderoso Richard Langston. Mas Richard não disse nada. Ele não revelou Ezequiel. Em vez disso, ele procurou o homem misterioso. Explorou os bairros do Bronx, entrevistou ex-colegas de universidade e vasculhou arquivos. Mais tarde demais, Ezequiel Bon se foi. Como uma lenda, como um sopro fugaz de esperança, ele desapareceu na noite, deixando para trás um mistério que nem mesmo a fortuna de Richard conseguiu desvendar. 1 ano se passa. O tempo, antes congelado para Richard Langston, retomou lentamente sua marcha. Clara voltou à escola. Ela riu novamente, brincou com os colegas, teve menos pesadelos e sonhos maiores. Todas as manhãs, ela caminhava decididamente pelo saguão da Torre Langston, cumprimentando os funcionários com um sorriso, como se para lembrá-los de que a luz pode retornar onde só havia escuridão. Ela fazia aulas de desenho. Às vezes cantava no caminho para casa. De vez em quando parava em frente à janela saliente da cobertura, mas não mais para olhar o que não alcançava. Ela observou o mundo como um território a ser conquistado. Quanto a Richard, ele não era mais o mesmo homem. Ele vendeu suas ações. Fechou seus escritórios em Londres e Singapura. Abandonou os pregões de Wall Street, como se estivesse deixando uma casa sem alma. Em vez disso, ele fundou o Instituto Legado Bom, nomeado em homenagem ao homem que ninguém conhecia, mas que lhes devolveu tudo. Não era uma clínica, nem um laboratório no sentido tradicional. Era um lugar à parte. Uma antiga abadia de pedra, transformada em centro de pesquisa, aninhada nas florestas do norte do estado de Nova York. Lá, encontravam-se médicos, antropólogos, curandeiros, linguistas, tradutores de textos antigos, monges tibetanos, herboristas peruanos. Todos reunidos em torno de uma missão comum: encontre as pontes perdidas entre o conhecimento entre corpos e almas. Richard não era mais o financista frio e temido de antigamente. Vestia-se com simplicidade. Ouvia mais do que falava. Às vezes passava horas nas estufas de plantas medicinais do centro, ouvindo um velho mestre navajo lhe contar sobre os ventos, o fogo e a memória das pedras. E então um dia, sem aviso, uma envelope lhe chega. Passou por baixo da porta do seu apartamento, sem selo, sem remetente. Dentro, uma foto simples. Clara, parada no jardim suspenso com um raio de sol no rosto. Ela sorria. Não para a câmera, mas para alguma coisa, ou para alguém que a foto não mostrou. E no verso rabiscado à mão, em tinta preta levemente apagada: eu não a curei. É ela. Eu apenas a lembrei de quem ela era. Ezequiel. Richard permaneceu imóvel por um longo tempo, com os dedos cerrados sobre o papel. Um tremor antigo, quase sagrado, o percorreu. Releu as palavras várias vezes. Não para entendê-las, ele as entenderá da primeira vez, mas para absorvê-los, deixe-os descer à sua carne. Ele sabia, naquele momento, que nunca mais veria Ezequiel Bon. Os rumores se multiplicaram, é claro. Alguns diziam que ele estava morto, enterrado anonimamente nas ruas frias do Bronx. Outros afirmavam tê-lo visto nas montanhas do Arizona, caminhando descalço entre as rochas vermelhas, onde xamãs Hopis meditavam no topo do mundo. Um repórter chegou a afirmar ter visto um homem parecido com ele em Quito, rezando em uma igreja abandonada. Mas Richard não precisava de provas. O sabia. Ele conhecera um homem que o mundo moderno considerará louco e depois, esquecido, um homem cuja sabedoria não tinha diploma, mas carregava a memória dos antigos na voz. Um homem ferido pela perda, mas firme em sua verdade. Um homem que não curou Clara, mas quem a lembrou de que ela nunca estava quebrada. E graças a ele, Richard não encontrou apenas sua filha. Ele havia encontrado sua alma.